A graça e a paz de Jesus Cristo. Eu fiquei algum tempo sem gravar. Algumas pessoas me perguntaram por que eu não gravei para o canal de Volta à Bíblia. Mas hoje Deus me tocou para meditar com vocês num texto muito conhecido que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você observar o texto, você vai encontrar em primeiro lugar a palavra unigênito. Unigênito significa único. Deus não tinha mais nenhum filho. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi dado em meu lugar e em seu lugar, para que nós, através da sua morte vicária, obtivéssemos salvação e vida eterna com Deus. Foi a forma de Deus se reconciliar com o homem após a queda de Adão no paraíso. E por que Deus me tocou para falar sobre este texto? Porque esse texto, ele pode ser considerado o resumo de toda a Bíblia, o resumo de todo o Evangelho. Ele é o motivo pelo qual o cristão serve a Deus. Porque Deus um dia nos amou e deu o seu Filho amado para que morresse no seu e no meu lugar. E hoje muitas igrejas têm saído do motivo, da motivação, da real motivação de servir a Deus e transformado os seus cultos em cultos sensoriais. O que é isso? Um culto sensorial, ele vai apelar para os seus sentidos. É onde se tem muita luz, muito som, muito choro, muito clamor, muitas coisas altas. E você sai ali como se fosse uma adrenalina. E é por isso que muitas igrejas, elas têm que estar inventando coisas, sempre. Porque as pessoas já perderam a motivação, ou seja, se desviaram do real motivo de servirem a Deus. E quando você tem uma igreja com base num culto sensorial, você precisa, toda vez que você vai nesse culto, receber algo que vá fazer com que essa adrenalina seja lançada no seu organismo. Se isso não acontecer, vai acontecer de você ir no culto e ter a sensação de que você não foi abençoado, de que nada aconteceu, sendo que esse versículo já é o motivo de você servir e seguir a Deus. E você vai falar, mas por que então do culto sensorial? Porque o culto sensorial, ele vai de encontro à Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus porque Deus nos amou primeiro e nos trouxe a salvação através de Cristo Jesus. O culto sensorial, ele te estimula a ir a uma igreja e não a servir ao Senhor. Mas qual a diferença entre motivo e motivação e estímulo? A motivação, ela vem de dentro para fora. Deus me amou, eu compreendo isso na minha razão, aceito isso no meu coração e passo a servir ao meu Deus pelo motivo dele ter me amado e dado Jesus Cristo para morrer no meu lugar e eu ter vida eterna para com ele. O estímulo, ele vem de fora para dentro. Quando você vai a um desses cultos sensoriais, você recebe muito estímulo, luzes, choros, som alto, músicas e canções que fazem você, a adrenalina vir muito forte, você fica viciado. Você vai falar, mas um crente viciado é viciado, porque a partir do momento que você for num culto em que esse tipo de estímulo não for dado em algum dos seus sentidos, você vai sair dali com uma sensação de fracasso. É como se fosse uma crise de abstinência gospel. Você não recebeu aquele estímulo e você então olha para aquilo e você pensa, mas eu não fui abençoado, eu não senti nada. O Evangelho não nos chama a sentirmos nada. O Evangelho nos chama a ter a mente de Cristo, a entendermos o real motivo porque Jesus morreu na cruz, porque Deus deu Jesus para morrer na cruz. Essa é a razão de nós servirmos a Deus.
Por isso, tantos crentes mudando de igreja para igreja, de novidade para novidade, pastores atrás de cada vez mais novidades, porque já não conseguem mais satisfazer seus membros com a palavra de Deus. Porque o que era para ser um evangelho simples e puro virou estímulo gospel. Pense no que eu estou lhe falando. Outro dia eu vi uma mãe que colocou no Instagram uma criança que tinha acabado de sair de um culto de uma dessas igrejas sensoriais e a criança não parava. Ela estava elétrica, ela pulava, eles tinham ido para um lugar comer uns sanduíches, uns lanches, e a criança pulava e pulava e pulava, e a mãe falou, olha como ela está abençoada. Seu filho não está abençoado. O seu filho está estimulado. É como aquela criança que está ligada durante a noite e ela não consegue dormir. Você já notou? Quando seu filho era pequeno, às vezes ele entrava em sintonia e ele ficava tão estimulado que ele entrava a noite adentro e você parecia que não conseguia cortar a corrente elétrica dele. Pois é, mas isso não acontece só com as crianças, acontece com o adulto também, que vai para um desses cultos achando que está cultuando a Deus, mas na verdade ele está recebendo estímulos que o fazem até uma semana querer receber o estímulo novamente, depois receber estímulo novamente, e assim como uma droga que você tem abstinência se você tirar, e quando você entra pelo caminho de drogas, que você tem que ter doses cada vez mais altas, os pastores, eles têm que começar a estimular de formas diferentes e cada vez mais, com doses mais altas, porque aquilo já não satisfaz. Pense, reflita, ore a Deus e volte para o evangelho simples e puro e para o real motivo de nós servirmos a Deus e nós sermos cristãos. Deus nos amou e deu Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Fique com Deus, que Deus te abençoe.